Olá, tudo bem? Estamos iniciando a aula de número 2, sob o título Modificação das cláusulas contratuais de planos de saúde. Como você sabe, as aulas são constituídas de 8 blocos de 15 minutos, fazendo aí 2 horas de aula. E aí eu começo com uma pergunta que é extremamente importante, para você poder entender, contextualizar aí a nossa aula. Por que o beneficiário do plano de saúde pode propor ação judicial para modificar ou revisar cláusula contratual, né? Aí você vai questionar, todas as vezes que eu estou dando essa aula, meus alunos perguntam baseado no seguinte fundamento. Eles dizem assim, professor, se o consumidor tem aí vários contratos de planos de saúde que ele pode assinar, ele pode escolher um dessa operadora, daquela operadora. E aí o que acontece? Ele, então, opta por esta ou por aquela operadora. E aí depois ele vai discutir, né? Ele vai discutir uma cláusula contratual de um contrato que ele assinou. Essa que é a grande questão. Na aula anterior, quando a gente vai discutir contrato de plano de saúde, você viu que uma das características do contrato de plano de saúde é a característica essencial, que é o contrato de adesão. Então, o consumidor, que no nosso caso aqui é o beneficiário, não tem o direito de modificar nenhuma cláusula, até porque a operadora de plano de saúde diz, olha, o que nós temos aqui é isso, e se ele comparar, né, não preço, mas se ele comparar a essência do contrato de uma operadora com a outra, ele vai perceber que é a mesma coisa, como se um copiasse e colasse a estrutura do contrato e formatasse, né? E formulasse uma outra cláusula, mas na essência é a mesma coisa. Então, o consumidor não tem condições de modificar uma cláusula que seja prejudicial a ele, que o prejudique nesta relação comercial, nesta prestação de serviço. Muito bem. Então, quando ele fala, então é por causa disso que ele pode, veja que na minha pergunta eu coloquei aqui, gente, 2 verbos, tá? E aí eu vou explicar na aula de hoje o porquê, que é modificar ou revisar cláusula contratual. Então tem diferença, tem diferença. Uma coisa é modificar esta cláusula, outra coisa é revisar. Aliás, eu quero só voltar aqui e eu quero dizer para vocês que nós cometemos assim um erro, mas você vai continuar falando assim. Todas as vezes que nós vamos falar de rescisão contratual, isso nós usamos no direito civil, tá? Rescisão contratual. Na verdade, a rescisão contratual diz respeito à resilição ou resolução. Tá? Resilição, resolução. Então, não sei se você já deve ter lido algum acórdão, e aí esse acórdão vai dispor o seguinte, houve a resolução contratual. O que é a resolução contratual? É a rescisão do contrato por via judicial. Tá? E a resilição contratual é uma rescisão contratual por meio de autocomposição, por meio de acordo. Então, essa é a diferença. E no plano de saúde? No plano de saúde, a gente não fala quando se propõe a ação judicial, ou nós propomos a ação para modificar aquela cláusula contratual, ou podemos propor uma ação para revisar aquela cláusula contratual, ou propomos uma ação judicial para anular aquela cláusula contratual. Então, nós temos essas possibilidades, que é o que nós vamos discutir aqui com vocês em relação, né, à aula de hoje. Muito bem. E eu vou começar com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque aqui nós vamos falar de nulidade. Então, quando eu for propor uma ação judicial, eu preciso sentar, analisar o contrato para eu saber se eu vou requerer, por exemplo, a nulidade daquela cláusula contratual que está prejudicando o meu cliente, ou se eu vou requerer a
modificação daquela cláusula contratual. Então, nulidade ou modificação. Professor, e a resolução daquela cláusula? O resolver, né? Conforme a resolução, conforme eu falei para você, é a rescisão daquele contrato. Que, no caso, ela pode ocorrer diante de alguns aspectos. Por exemplo, inadimplemento, né? Inadimplência do consumidor. É um dos aspectos. Então, é importante você verificar que na ação e que envolve, eu dificilmente vou propor uma ação judicial, por exemplo, para rescindir o contrato. Tá? Eu vou propor uma ação judicial para anular aquela cláusula contratual ou para modificar aquela cláusula contratual. Tá, mas e ação revisional? Nós usamos outra expressão errada quando falamos da ação revisional. A ação revisional só pode ser proposta quando acontecer um fato inesperado, quando acontece um fato extraordinário, ou seja, um fato que não era previsível. E aí você vai dizer, como assim? Por exemplo, na época da pandemia. Na época da pandemia, nós podíamos propor as ações judiciais para revisar aquela cláusula, por exemplo, de aumento de plano de saúde, porque houve aí uma limitação ou houve aí um problema econômico, inclusive muita gente teve o salário, houve uma redução salarial e ele não podia, durante aquele período de 1 ano, por exemplo, 2 anos, por exemplo, pagar aquela quantia. Então, o que ele fez? Ele entrou com a ação judicial apenas para revisar aquela cláusula, para que naquele período de 1 ano, 2 anos, houvesse, por exemplo, um desconto de 30%. Isso foi feito judicialmente. Passada a pandemia, no nosso dia a dia, eu proponho a ação judicial para modificar aquela cláusula ou para anular aquela cláusula. Então, vou começar com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que é a ação judicial para anular aquela cláusula contratual. Então, eu vou dizer que é uma ação de nulidade de cláusula contratual, ou uma ação de nulidade de cláusula contratual abusiva, que é o que está no artigo 51. Vamos lá. Ele dispõe o seguinte, olha, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, então uma obrigação considerada iníqua aqui é injusta, abusivas, ou seja, aquelas excessivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade. Vamos entender? E aí eu vou trazer um conceito aqui para vocês do que é uma cláusula abusiva. Eu posso até partir do pressuposto de que a cláusula abusiva é aquela cláusula que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ou que coloca o consumidor em desvantagem, né, frente ao próprio fornecedor. Então, eu vou trazer essa definição para vocês. Muito bem. E aí você vai perceber que quando a gente fala que a cláusula é nula, uma cláusula que prejudica o consumidor, ela pode ser a qualquer momento objeto de uma ação judicial. E olha que interessante que a cláusula iníqua é uma cláusula injusta, né? Por que ela é uma cláusula injusta? Então você tem que partir do pressuposto de que o seu cliente não teve opção, tá? A não ser assinar o contrato. Ele está em busca de um plano de saúde, ele quer uma cobertura assistencial à saúde, ele percebeu que todas as operadoras oferecem mais ou menos os mesmos serviços e ele não concordou, inclusive, com uma cláusula que ele viu no contrato, mas sem opção ele acabou assinando. Então, eu posso propor uma ação judicial com o objetivo de anular aquela cláusula. Por que anular aquela cláusula? Porque ela
coloca o consumidor em desvantagem frente ao fornecedor. Ela é injusta, ela é iníqua, ela é abusiva, quer dizer, ela é excessiva em relação, por exemplo, à própria prestação de serviço. Houve uma limitação de um determinado tratamento. Um determinado hospital foi descredenciado. Olha. Então, o que acontece? Eu preciso ler esse contrato, comparar com os artigos do Código de Defesa do Consumidor e pleitear a nulidade dessa cláusula contratual. Muito bem, vamos seguindo aqui. Então, o conceito de cláusula abusiva, eu já falei para vocês, mas eu vou repetir, é aquela cláusula que coloca o consumidor em desvantagem frente ao fornecedor. E aí é interessante você observar que, quando eu falo de modificação ou de nulidade daquela cláusula abusiva, ela já está presente no contrato desde a assinatura do seu cliente. Quando eu falo em modificação de uma determinada cláusula contratual ou na nulidade de uma determinada cláusula contratual, ela está presente desde a assinatura do contrato, desde a assinatura do contrato. Percebeu? E aí já vou dar uma dica, que eu vou discutir isso na aula de hoje, quando ele vai falar de revisão de cláusula contratual, essa cláusula se tornou injusta porque apareceu um fato, apareceu um evento extraordinário que desequilibrou essa relação contratual. Então, a revisão da cláusula contratual vai acontecer, né, acontecerá quando houver um evento, como foi o caso da pandemia, volto a dizer, que desequilibrou essa relação contratual. Ela era tranquila, ela era justa, mas veio um evento e desequilibrou esta relação contratual. Percebeu? Então, essa que é a diferença. Está aqui tudo conceito para vocês, aqui no template, né? Estou mandando mais um materialzinho que eu sempre gosto para você ler, para você poder entender, ok? Muito bem. Então, conceito de cláusula abusiva. E aí, gente, nós temos o que nós chamamos de proteção contratual do consumidor, que está relacionado com normas de ordem pública e de interesse social. Vamos falar primeiro em relação à proteção contratual do consumidor. Você pode perceber que todas as vezes que nós falamos dessa relação contratual de proteção ao consumidor, ela aparece do ponto de vista a respeito, né, relacionado com um negócio estabelecido com o consumidor e o fornecedor, então artigos 2º e 3º do CDC, onde há aí o pagamento, né? Lembra que eu falei, existe a obrigação de no sentido de a obrigação do consumidor de pagar a quantia certa e no fornecedor da obrigação de fazer, ou seja, da obrigação de cumprir com as regras que ele mesmo, o fornecedor, estabeleceu no contrato em relação à assistência à saúde. E pelo fato de o consumidor assinar um contrato de adesão, pelo fato dele ser vulnerável, então eu tenho a vulnerabilidade, lembra? Técnica e a vulnerabilidade jurídica, ele não tem conhecimento, né, das cláusulas, ele não tem entendimento, ele não tem compreensão, e muitas vezes o próprio fornecedor transgride o artigo 4º, lembra, princípio da transparência e da harmonia, e transgride também o próprio artigo 6º, inciso 3º, que dispõe, né, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que essa linguagem precisa ser clara, que essa linguagem precisa ser adequada ao consumidor. Então, precisa sim ter essa proteção contratual do consumidor. E aí nós temos normas de ordem pública e de interesse social. Vamos primeiro em relação às normas de ordem pública. De novo, por que eu posso discutir cláusulas contratuais judicialmente se o meu cliente assinou o contrato?
Porque existem muitas vezes contratos, como você viu, de cláusulas que são nulas de pleno direito, que cláusulas que podem ser, inclusive, modificadas, né? E aí eu vou optar, o meu pedido eu vou requerer. Quando a gente estiver fazendo a parte prática, a elaboração das peças processuais, já a partir da terceira aula, você vai ver que eu posso optar pela nulidade daquela cláusula contratual ou pela modificação daquela cláusula contratual, ok? Então, pela nulidade ou modificação daquela cláusula contratual. Então, vai depender da estratégia processual que você vai propor aí, que você vai adotar no processo, ok? Então, antes de eu definir a nossa antes de eu dar o conceito de normas de ordem pública e de interesse social, vamos então para o nosso próximo bloco, né, o bloco de número 2, em que eu inicio aí conceituando então esses dois institutos jurídicos, tá certo? Vamos lá então.